Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Claudenir, da Kansai, analista de valores imobiliários, títulos educacional. Eu sou bacharel em matemática, economista e mestre em economia. Sou autorizado pela CVM para atuar no mercado de capitais como analista de valores imobiliários, também como administrador de recursos de terceiros. Sou profissional do mercado financeiro desde 1977, onde atuei no pregão da Bolsa de Valores, onde atuei como responsável pelas mesas de Open Market, mesa de renda fixa, e nesse percurso da minha vida eu também fui sócio proprietário, dono, de corretoras e de distribuidoras de valores. E hoje nós estamos aqui para conversar com você, para descomplicar as certificações que existem aí no mercado, CPA 10, CPA 20, CEA, CGA e o CFP. Nós vamos tratar de um tema hoje bastante importante que cai em todas as certificações, que é a tributação. Então, nós estamos falando aqui, vamos falar hoje aqui na tributação, na parte 1, e em seguida nós vamos ter um outro vídeo, e depois mais outro vídeo, só você nos acompanhar na sequência. Nós vamos estar falando aqui dos diversos vertentes, diversos ângulos sobre tributação, porque existe tributação sobre a compra direta em produtos de investimentos, existe a tributação direta em valores imobiliários no mercado de ações, existe a tributação em fundos de investimentos de renda fixa e existe a tributação em fundos de investimentos em ações, fundos de investimentos imobiliários e tantos outros, e para cada um desses a tributação é diferente, o recolhimento do imposto também é diferente. Então, não precisa tratar isso em partes, e você, então, nos siga aí, nos acompanhe, já se inscreva no canal, que você vai receber cada uma desses vídeos, com essas subdivisões. Então, hoje, vamos falar aí dos fundamentos da tributação, para que você possa ir entendendo claramente. Bom, a primeira grande informação que nós temos que passar para você, que você não encontra em vídeos por aí, em explicações por aí, é que a tributação no mercado financeiro é uma tributação tida como tributação exclusivamente na fonte. O que quer dizer isso, Quer dizer que a tributação que você tem quando você lida com o mercado financeiro ou o mercado de capitais, essa tributação você não vai poder usá-la para fazer dedução lá na sua declaração anual de ajuste de imposto de renda. Mesmo que você declare no formulário completo, isso não será possível, porque essa categoria de tributação é uma tributação exclusivamente na fonte. No entanto, tem uma benesse bastante grande que você pode pegar esses resultados que você teve no mercado financeiro e levar para a sua declaração de imposto de renda, e lá você somar ao patrimônio que você já tinha. Você vai somar lá, se você tinha 300 milhões de patrimônio, e você vai poder somar aqueles ganhos durante o ano e poder comprar bens, imóveis, serviços, voltar a aplicar no mercado financeiro, fazer viagens internacionais, porque você tem origem, Tem ali de onde saiu, de onde é que você ganhou esses recursos. Então você deve levar isso para crescer o seu patrimônio. E outra coisa importante, quando você leva esse patrimônio para a sua declaração de imposto de renda, você não tem tributação lá na sua declaração de ajuste. Por quê? Porque você já teve a tributação, como nós estamos explicando, na fonte, exclusivamente na fonte. Então, se você fosse tributado lá na declaração de imposto de renda, seria então a bitributação. Então, por isso que não tem a tributação lá. Então, eu poderia te dar um exemplo aqui de uma questão de prova. Como é que seria? Por exemplo, dado que o investidor teve um lucro líquido no mercado de renda fixa de R$30 mil no ano, considerando que no ano seu patrimônio anterior era de 300 mil, e com esse lucro ele foi a 330 mil de patrimônio, a questão é: qual que é a base de cálculo para imposto de renda? Qual que é a alíquota de imposto de renda que ele vai ser tratado lá na declaração de ajuste dele? A resposta é nenhuma. Não há DR na declaração de imposto de renda em ganhos obtidos tanto no mercado de renda fixa como no mercado de valores imobiliários, no caso de ações, porque
você apagou lá o imposto, já houve a tributação exclusivamente na fonte. Bom, vamos tratar nesse caso, nesse nosso encontro aqui, de investimentos diretos, de você fazendo um investimento direto e tendo que ver como é que funciona o imposto de renda. Bom, o processo de tributação de investimentos diretos em renda fixa, você tem que observar os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, qual que é o fato gerador? Qual que é o fato que determina o acontecimento de existir ou não a tributação? Né? Por que existir ou não? Porque se você teve prejuízo, pode não ter a tributação. E quando é que acontece um prejuízo? Pode ser na renda variável, que você comprou e vendeu abaixo do que você comprou, e pode ser na renda fixa, que quando você comprou, os juros subiram muito e você agora teve um rendimento negativo. Então, ali não tem tributação. Mas, então, em linhas gerais, quais são os fatos geradores, né, que acontecem para que exista tributação? Bom, resgate, venda ou repactuação de títulos de renda fixa, né? Pagamentos de juros periódicos, conversão de debêntures conversíveis em ações para depois você entrar no mercado acionário. Então, você tem uma debênture que durante a vida dela ela paga a renda fixa e aí você tem a cláusula de converter aquela debênture em ação. Então, ali, quando você faz a conversão para ações, naquele momento é feita então a tributação no mercado de renda fixa. E a partir dali, você passa a ser tributado no mercado de ações. Vencimento de operações, né, conjugadas, daquelas chamadas operações sintéticas de opções, né, na Bolsa de Valores, na B3, que ali elas podem resultar, como o resultado dela pode dar um rendimento como se fosse uma renda fixa. Então, aquele rendimento também tem que ser tributado nas mesmas condições de renda fixa. A venda de um papel pré-fixado, como LTN, como NTNF, um resgate, por exemplo, de um CDB, seja no final ou seja durante a existência daquele CDB no mercado, e aí, no caso dos swaps, também há tributação quando a proteção que você fez excede os ganhos que você teria. Então, você teve lá, você fez um swap, e aí aquele swap serviu para proteger você de um eventual acontecimento, mas pode ser que aquele swap supere a sua expectativa inicial do seu investimento inicial. Nesse caso, aquela diferença também é tributada. Outro ponto que deve ser observado é a base de cálculo. Qual que é a base de cálculo? Né? Como é que a gente acha a base de cálculo? É o montante sobre o qual incide a alíquota do imposto de renda. Então, supondo que alguém aplicou 500 mil e teve um retorno, por exemplo, de 20 mil. Então, recuperou, né, 520 mil. Esse 20 mil, que é chamado ganho de capital, que será, então, a base de cálculo que será oferecido à tributação. Nós precisamos conhecer também a alíquota que incide sobre aquele percentual. Acabamos agora de falar de um exemplo de 20 mil. Qual que é a alíquota que vai incidir? E precisamos conhecer também quem que é o responsável pelo recolhimento desse imposto, né? Aqui nós vamos tratar disso. No caso da renda fixa, o responsável pelo recolhimento, quando você faz investimento direto, né? Eu comprei um CDB, comprei título público, né? Estamos tratando de renda fixa. Nesse caso específico, o responsável pelo recolhimento é a fonte pagadora. A fonte que está resgatando aquele título é que vai fazer o recolhimento do imposto. Importante saber que a comparação é feita entre a nota inicial e a nota de venda. Então, pode ser que aconteça que você compre por uma instituição e venda por outra, e aquela instituição não terá a primeira nota. Aquela que você está vendendo não terá a primeira nota. Nesse caso, você precisa guardar a nota e apresentar para ele do que você comprou. Caso contrário, a tributação passa a ser pelo ganho nominal, pelo valor da nota, né? Então, tem todas as situações aí. E ainda por cima, nessa parte introdutória, nós temos que falar da compensação de perdas. Então, se você operou no mercado de renda fixa
por exemplo, no mercado de IMAB 5+, por exemplo. E aí os juros desses títulos subiram no período. Você teve um prejuízo. Então esse prejuízo pode ser guardado e compensado mais à frente. Né? Quando você tiver lucro, você faz todo o seu cálculo e na hora que você for fazer o DARF, no final das contas, usou todas as informações. Eu tenho que pagar X por esse DARF, por exemplo, né? Ou então você apresentando para a corretora lá que está resgatando, apresentando aquele prejuízo, ele vai então deduzir do valor a ser recolhido. Bom, outro fator importante é que no mercado de renda fixa, nós estamos falando aqui das compras diretas, depois nós vamos fazer um caso específico do mercado de ações. No mercado de renda fixa ainda vai incidir IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né? Que é uma tabela regressiva de que em 30 dias ele vai regredindo ao ponto de no 30º dia ter aí o seu valor colocado em zero. Essa primeira parte absolutamente teórica de informações que nós vamos usá-la na segunda parte de tributação, que vem no nosso próximo encontro agora, a seguir, você vai ver o vídeo aqui, tributação parte 2, nós vamos dar um exemplo de tudo isso aqui acontecendo na prática. Né? Bom, ainda existe a tabela regressiva de imposto de renda. Então, a tabela regressiva de imposto de renda diz que até 180 dias você vai pagar 22,5% de imposto de renda. De 181 a 360, você vai pagar 20% de imposto de renda. De 361 a 720 dias, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. E de 720 dias em diante, você paga 15% de imposto de renda. Mas existe aqui um detalhe importante. Se a sua operação for inferior a 30 dias, você vai pagar o IOF e no que sobrar, você ainda vai pagar 22,5% de imposto de renda. Bom, essa parte foi uma parte introdutória que eu queria que você voltasse e analisasse esse vídeo de novo, né? Porque agora nós vamos chegar na parte 2 e vamos te dar exemplos concretos de situações na renda fixa, no investimento direto, que você superou os 30 dias, que não tem IOF, e também investimentos durante aí 30 dias em que você teve essa situação de IOF em imposto de renda. E mais, né? No terceiro modelo, nós vamos colocar IOF, imposto de renda, e vamos comparar com ativos isentos de imposto de renda. Como é que você faz essa comparação? Eu tive IOF, tive imposto de renda, e como é que seria, qual o tipo do ativo que eu teria que comprar, daqueles LCI, poupança, né? LCA, CRA, e outros ativos, né? De financeiros que você poderia comprar e que são isentos de imposto de renda. Então, essa introdução vai ser utilizada nesses exercícios e depois para você poder comparar que seria melhor você ter esses papéis ou ter aí papéis ativos isentos de imposto de renda na pessoa física. Bom, dito isso, que gostaria que você nos seguisse aqui no canal, né? Aí você vai receber esses vídeos todos, essas informações todas aí, sempre que chegasse, ativa o sininho, né? Que você se inscrevesse para receber aqui o seu e-book. Vai ser muito bom, o e-book é absolutamente especial. Você não vai encontrar esse texto da maneira que ele foi formalizado em lugar nenhum, porque ele é um grande estudo, um grande apanhado de situações diferentes, de materiais diferentes, que você vai receber gratuitamente aí, se inscrevendo e recebendo por e-mail. Continue conosco, nos acompanhe. Até mais e muito boa sorte!